Depois, em relação ao segundo filho, que é o infante Dom Pedro, primeiro duque de Coimbra, ele nasce em 1392 e, como sabem, morre em 20 de maio de 1449 na Batalha de Alfarrobeira. Ele foi duque de Coimbra entre 1415 a 1449, ou seja, ele tornou-se duque de Coimbra por causa da valentia que demonstrou na batalha pela conquista de Ceuta e como recompensa, além de ter sido armado cavaleiro pelo pai, foi também nomeado duque de Coimbra. Depois, entre os anos de 1418 a 1428, o Dom Pedro sai de Portugal, vai viajar por várias cortes europeias, incluindo pela Terra Santa, daí ele também é conhecido como o Príncipe das Sete Partidas. Nesta viagem ele conheceu vários personagens importantes da Europa do seu tempo, conheceu o Imperador Sigismundo do Império Alemão, combateu às ordens do Imperador Sigismundo com notoriedade, tornou-se também cavaleiro da Ordem da Jarreteira Inglesa, que é uma ordem ainda hoje importante, visitou Veneza, onde adquiriu um livro de Marco Polo e onde comprou um mapa mundi, e ao mesmo tempo foi ele que iniciou a negociação entre o Dom Duarte e a Dona Leonor de Aragão, e também negociou o casamento da sua irmã Dona Isabel com o Duque da Borgonha. Em 1429, já depois de regressar, ele casou-se com Isabel de Urgel, que era uma senhora da alta aristocracia de Aragão. Como já aqui falámos, ele não era adepto das conquistas militares em Marrocos, por isso é que ele se opôs à campanha de Tanger de 1437. Quando o seu irmão morre, entre 1438 a 39, vamos ter uma situação de regência dupla, em que ele é regente junto com a rainha, depois ele consegue afastar a rainha e torna-se o único regente do país, até 1448, quando entrega a regência, e então o Afonso V torna-se de facto o rei pleno de Portugal, e depois este Afonso V, influenciado pelo seu tio, nomeadamente o Afonso I de Bragança, acaba por levar à situação que culmina na Batalha de Alfarrobeira, onde o Dom Pedro morreu em combate contra o sobrinho. Quanto aos seus descendentes, ele teve vários casamentos, ele teve vários filhos do casamento com Isabel de Urgel. Um dos filhos foi o Dom Pedro de Coimbra, ou Dom Pedro de Avis, que foi o quinto condestável de Portugal entre 1461, 62 até 63. Em 1463 ele foi proclamado conde de Barcelona, em oposição aos reis de Aragão. Ele foi para Aragão e acabou por morrer em 1466. Depois temos um outro filho dele, o João de Coimbra, que se casa com uma princesa chamada Carlota de Lusignan, que era a herdeira do reino de Chipre, que era uma família muito importante da nobreza europeia. Temos uma outra filha, a Isabel, que se casa com o Afonso V e vai ser rainha de Portugal. Temos um outro indivíduo chamado Jaime, que vai ser cardeal e arcebispo de Lisboa. Temos uma outra filha chamada Beatriz, que se casa com um senhor alemão, que era Adolf de Cleve, que era senhor de Ravenstein, e tiveram descendências. Depois temos uma outra filha, que é a Filipa de Coimbra, que nunca se casou, mas que basicamente ajudou a criar o futuro Dom João II e foi uma espécie de segunda mãe para ele. E depois temos uma outra filha, a Dona Catarina, que também morreu solteira, ainda relativamente nova. O Dom Pedro foi um dos príncipes mais esclarecidos do seu
reconhecido internacionalmente em várias cortes pelas suas ações, pela sua capacidade política e pela influência que ele tinha em Portugal e não só. Foi um indivíduo que também esteve ligado à expansão, porque ele esteve ligado à exploração dos Açores, inicialmente, e foi, sem dúvida alguma, um dos príncipes desta ínclita geração mais proeminentes, sem dúvida. Ora, um outro filho foi o famoso, lá está, o Dom Henrique, que foi o primeiro duque de Viseu. Ele, tal e qual como o Dom Pedro, tornou-se duque de Viseu em 1415, após a campanha contra Ceuta, e foi também armado cavaleiro. Depois, em 1420, o rei Dom João I, juntamente com o Dom Duarte, que já assumia responsabilidades do governo, nomearam-no governador da Ordem de Cristo. Ele manteve-se neste cargo até à sua morte, a 13 de novembro de 1460, ou seja, ele foi duque de Viseu e administrador da Ordem de Cristo. Ele foi, como sabem, o grande impulsionador dos nossos descobrimentos. Foi sob o seu comando que nós chegámos à Madeira, que nós chegámos aos Açores, que nós passámos o Cabo Bojador. Também foi sob o seu governo que a Caravela tornou-se um navio de eleição português, e quando ele morreu, em 1460, uma boa parte daquilo que é a costa ocidental africana tinha sido explorada até àquilo que atualmente corresponde à Serra de Oa. Ele nunca se casou e então adotou como herdeiro o seu sobrinho, o infante Dom Fernando, que era o segundo filho de Dom Duarte, e este Dom Fernando é que vai ser depois o segundo duque de Viseu, e também durante a sua vida, que este Dom Fernando morre em 1470, e entre 1460 e 1470 é o infante Dom Fernando que lidera o esforço da descoberta de África, até que ele morre precocemente, e depois o rei Afonso V decide, vamos dizer, contratar um mercador português para continuar a exploração da costa africana, e só já mais tarde, em 1479, é que o príncipe futuro Dom João II então toma o controlo do projeto dos descobrimentos, e então passa a ser a coroa a controlar o processo. Depois de Dom Henrique, temos uma filha, que foi uma das mulheres mais importantes do seu tempo, que foi a Isabel de Portugal, que foi duquesa da Borgonha. Ela nasceu em 1397 e morreu na cidade francesa de Dijon em 1471. Ela casou-se com o duque Filipe III da Borgonha, que era um dos monarcas mais poderosos do seu tempo, e foi a mãe do último duque de Borgonha, Carlos o Temerário, que depois vai ser morto em combate contra os suíços, embora quem tenha estado por trás da sua morte tenha sido o rei de França, que não tinha interesse em que a casa de Borgonha continuasse, porque era uma ameaça ao poder régio e à centralização régia que o rei de França estava a executar, o rei Luís XI. Quanto a Isabel da Borgonha, ela era uma mulher muito refinada, muito inteligente. Ela chamou para a corte da Borgonha muitos artistas, poetas, foi uma grande mecenas das artes, exerceu grande influência na política externa, seja enquanto o marido estava vivo, seja depois durante o governo do filho. Ela foi a representante diplomática da Borgonha em vários eventos e missões diplomáticas, enquanto esteve casada com o duque Filipe III da Borgonha. Ela acabou por intervir depois, em 1450, junto de Afonso V, para salvar, vamos dizer assim, o património do seu irmão Dom Pedro e dos seus filhos.
Ela recebeu na Borgonha o Dom Jaime, o Dom João e a Dona Beatriz, que eram todos filhos de Dom Pedro e que fugiram do país para não serem mortos. Vai ser ela que faz a tal negociação do casamento de Beatriz de Portugal com o tal nobre alemão, o Adolfo de Cleve. Ao mesmo tempo, ela arma o outro sobrinho como cavaleiro da Ordem do Tosão de Ouro, que era uma ordem da Borgonha, e arranja o casamento dele com Charlotte de Lusignan, por fim, o seu sobrinho, o outro sobrinho, o Dom Jaime, é educado por ela. Ela faz com que ele siga uma carreira eclesiástica apesar de ter morrido muito jovem, em 1459, era, vamos dizer assim, o candidato que estava a ser preparado pela Dona Isabel para ser futuramente um futuro Papa. Entretanto, ela, lá está, morre em 1471, sendo e ficando na memória da Borgonha como uma das suas grandes duquesas. Um outro filho foi o Dom João de Portugal. O Dom João de Portugal nasceu em 1400 e morreu em 1442. Foi o terceiro condestável de Portugal e sucedeu a Nuno Álvares Pereira como condestável. Ele foi nomeado administrador da Ordem de Santiago da Espada em 1418. Em 1424 ele casou com a sua meia sobrinha, vamos dizer, a Isabel de Barcelos, que era filha do Afonso de Bragança, como aqui falámos. Durante o reinado do Dom Duarte, o Dom João foi uma das vozes que se levantou contra a expedição militar de Tanger. Nas Cortes de Leiria, em 1438, quando se discutia se a cidade de Ceuta devia ser ou não entregue para o infante Dom Fernando regressar, ele foi um dos que defendeu a entrega da cidade de Ceuta para o seu irmão, Dom Fernando, que era o irmão mais novo, voltar a Portugal. Depois da morte de Dom Duarte, ele foi um apoiante de Dom Pedro, embora tenha sido um homem que também teve a capacidade de negociar entre o Dom Pedro e o Afonso de Bragança. Ou seja, entre 1438 a 1442, a data da sua morte, ele foi um dos indivíduos que exerceu influência no sentido de que o conflito, que era mais do que evidente, entre o Afonso de Bragança e o Dom Pedro de Coimbra não acontecesse, mas infelizmente ele acaba por morrer jovem ainda, com 42 anos, e acaba por ser sucedido como condestável pelo seu filho, o Dom Diogo de Portugal. Depois, além deste filho, que também morre jovem, ele teve mais duas filhas. Uma delas casou-se com o rei João II de Castela e foi a mãe de Isabel a Católica. A sua outra filha, a Dona Beatriz, casou-se com o Fernando de Portugal, que era o Duque de Viseu, e foi, por sua vez, a mãe do rei Dom Manuel e da rainha Dona Leonor, que se casará antes com o rei Dom João II. E depois houve ainda uma terceira filha, mas que morreu sem descendência. E por último, então, temos o Dom Fernando, chamado o Infante Santo, vamos dizer assim. Ele nasce em 1402 e morre em 1443 na cidade marroquina de Fez. Ele participou, lá está, na expedição de 1437, só porque ele em 1415 era ainda muito novo para combater. Ele era um dos comandantes da expedição a Tanger em 1437. Como sabem, a expedição fracassou, ele foi capturado e ficou como refém até que a cidade de Ceuta
fosse entregue novamente a Marrocos. Em Portugal, a entrega a Marrocos nunca foi aprovada em cortes e o Dom Fernando morre, como disse, em 1443, na cidade de Fez. E estes são fundamentalmente os filhos de Dom João I e de Filipe de Lencastre, além dos seus filhos naturais, o Dom Afonso de Bragança e a Dona Beatriz de Arundel. Foram uma das gerações mais bem preparadas, por obra de Dona Filipa de Lencastre, que entendeu que todos os seus filhos deviam ser educados e cultivados, um pouco como era em Inglaterra e em França, mas que não era uma tradição das monarquias da Península Ibérica. Isto vale para Portugal, vale para Castela e até mesmo em certa maneira para Aragão, independente, mas isso também dependia um bocado de quem estava à frente da coroa aragonesa. Mas pelo menos no caso de Portugal e no caso de Castela e Leão, garantidamente as famílias reais tinham a tendência de concentrarem todos os esforços naquilo que seria o herdeiro da coroa, e os outros filhos ficavam um bocadinho assim à Lagardette e enfim. Mas pronto, esta foi então um vídeo especial que eu quis fazer sobre a ínclita geração. Espero que tenham gostado e que todos se encontrem bem e que se continuem a proteger, evidentemente, e até uma próxima. Obrigado.